Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática, né? Para tirar dúvidas de vocês aí e ajudar com o nosso conteúdo aí da grade curricular, né? Aí, assim, esse material vocês receberam aí no dia 14, né? Aí eu vou gravar um vídeo hoje do conteúdo da aula do dia 14 e do dia 21, tá? Porque caso vocês tenham dúvida, vocês podem aí assistir o vídeo quantas vezes for necessário. Então, nosso tema da aula de hoje vai ser multiplicação e divisão de monômios, né? Olha, um conteúdo assim muito bacana para a gente estudar. Então vamos lá, né? Nós vimos em aulas anteriores que monômio é um termo sozinho, né? A gente não tem aí ninguém somando ou subtraindo com ele. E aí, como é que funciona essa multiplicação de monômios, né? Nós vamos separar em duas partes, né? Primeiro nós vamos multiplicar. Opa, aí não, né? Nós vamos multiplicar primeiro os números e depois as letras, sempre dessa maneira. Vamos pegar esse exemplo aqui de entrada. Esse exemplo de entrada ele está assim muito bem explicado, muito bem resolvido. Olha só, o que é 5x ao quadrado? É 5 que multiplica x e multiplica x. O que é 3x à quarta? É o 3 que multiplica x, 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 x. Então, a gente multiplica os números, 5 vezes 3, 15, e conta quantas vezes aparece o x quando eu junto o total de x que apareceu com 5 e o total de x que apareceu com 3. Só que de um jeito mais rápido de resolver seria esse daqui, ó. Para a gente ganhar tempo, né? Tem um 5x ao quadrado vezes 3x elevado à quarta. Eu multiplico 5 vezes 3, 15. Repito o x. Aqui é um 2, aqui é um 4. 2 mais 4, 6. E aí está resolvido. Acabou. Rápido desse jeito. É bem mais, assim, é bem tranquila a questão de trabalhar com multiplicação de monômios, né? E aqui ele coloca para a gente as etapas que nós devemos seguir. Primeiro, multiplica os coeficientes, que são os números, né? Como a gente fez aqui, 5 vezes 3, 15. Depois, multiplicam as partes literais. Toma cuidado, porque quando ele coloca aqui, multiplicam as partes literais, significa o quê? Quando as letras forem iguais, você vai conservar a letra x e somar os expoentes dessas letras. Tá? Tem uma propriedade da potência, que é a multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma. Mas à medida que a gente vai treinando, essas coisas vão ficando assim muito tranquilas para se resolver. Vamos pegar essa sequência de exemplo que ele trouxe para a gente aqui. Exemplo A. 2x vezes menos 3x ao quadrado. Aqui ele colocou para a gente bem separado, bem tranquilo, mas a gente pode fazer direto, pode encurtar um pouco isso daqui. Então, olha só, 2 vezes menos 3, menos 6, x ao quadrado, e esse x aqui com expoente 1, vai dar x elevado ao cubo. Então, meu resultado aqui é 6x elevado à terceira. Tá? Multiplicou o 2 e o 3 e somou o expoente do aqui 1 mais 2 para chegar nesse 3. Exemplo B. Multiplicou número com letra. Olha que esse aqui está mais direto, ó? Mais com menos, ó, número com letra. Multiplicou número com número. 7 vezes menos 3, menos 21. Aqui o x está elevado à quarta. Aqui o x sozinho é como se ele tivesse expoente 1, que vai me dar aqui x elevado a 5. Juntando tudo, menos 21x elevado à quinta. E acabou. Exemplo C. Olha só, assim, tudo que a gente faz para uma letra vale para outra. A gente tem um costume maior de usar o x, mas vale para A, B, C, para todas as nossas letras aí do alfabeto. Então, vou multiplicar aqui, ó. Menos com menos dá mais. 6 vezes 5, 30. A elevado à quarta e A elevado ao cubo. Soma esse 4 e soma esse 3. Olha o meu resultado aqui, ó. 7. Tá? Então, é importante multiplicar direitinho números e letras. Vamos para a letra D. Na letra D, o que nós temos aqui? Nós temos, olha só, menos 8am
vezes mais 2m. Então, menos 8 vezes 2 é menos 16. Observe que aqui eu tenho, vamos colocar aqui, né? Menos 8am vezes mais 2m. Menos 8 vezes 2, menos 16. Observa que aqui tem um A e aqui não tem. Então, o que é que a gente faz? Repete, deixa o A quieto aqui. Agora, aqui o M apareceu uma vez, aqui o M também apareceu uma vez, somou M ao quadrado. Está aqui o nosso resultado. Tá? Então, vai acontecer de aparecerem letras diferentes, a gente só conserva essa letra sem fazer alteração nenhuma. Então, por isso que deu esse resultado aqui para a gente. E aqui no último exemplo nosso, no exemplo E, eu tenho que multiplicar essa sequência aqui. Ó. Observe que o único número visível é o 5. Então, aqui é 1 e aqui é 1. 5 vezes 1 vezes 5 é o próprio 5. Vou tirar isso daqui, senão vai ficar muito ruim de ver. Então, dá 5. Olha só, o A aqui tem um expoente 3, aqui ele tem um expoente 1, tá? Quando não tem ninguém, expoente 1, e aqui ele tem um expoente 2. Então, a gente soma os expoentes. Ó, 3 mais 1, 4, e 4 mais 2, 6. Então, por isso que o expoente A vai ficar elevado a 6. Agora, nós vamos ver o x. Ó. X aqui tem expoente 1, aqui tem expoente 1, e o x não aparece aqui, né? Então, vai ficar x ao quadrado. E como o y só apareceu aqui, a gente só repete o y do jeito que está. E aí nós concluímos a multiplicação do nosso monômio, ou também conhecido como termo algébrico. E aí o que é que acontece agora? Tem uns exercícios para vocês resolverem. Esses exercícios são muito parecidos com o que a gente acabou de fazer. Tá? Tanto faz se é a questão 1 quanto a questão 2. A questão 2 já traz para a gente aí algumas ideias mais simples de resolução. Né? Deixa eu ver aqui se tem alguma que vai dar algum trabalho. Não, todas elas são tranquilas. E assim, é normal a gente ter dúvida, não conseguir resolver todas, né? Sempre ficar uma ou outra aí que deixa a gente na incerteza de ter resolvido certo ou não. Mas aí vocês podem assistir o vídeo, rever o vídeo e tentar responder, certo? E vamos seguir lá para o próximo conteúdo nosso da aula 9. Vamos lá, né? Dando sequência em que nós vimos, na aula anterior nós vimos como funciona a multiplicação de monômios. Então, antes de passar para essa segunda parte aqui do nosso vídeo, o ideal é que vocês tenham assistido a primeira, entendido bem e tentado aí resolver algumas daquelas questões que ficou, tá? Esse conteúdo nosso aqui é da aula do dia 21/5, tá? Atividade 9, que vocês têm aí para conferir. Certo? E no vídeo de hoje eu vou explicar como se resolve. Então, olha só, como o próprio título já diz, vai ser uma divisão de monômios. Então, nós vamos fazer basicamente o contrário do que nós vimos aí no vídeo anterior. O primeiro exemplo aqui, assim, está muito bem explicado, né? Ele vai pegar aqui, ó, 20x elevado à quinta e vai dividir por 4x ao quadrado. Então, o que acontece? Ele vai manter aqui o 20, vai manter aqui o 4. X elevado à quinta é o x repetido aqui, ó, 5 vezes, e foi o que ele fez aqui. Embaixo, 4x ao quadrado é o x multiplicado 2 vezes, que é o xx, né? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cancelar um x de cima com um x de baixo. Um x de cima com um x de baixo. Então, sobrou para a gente aqui x 3 vezes. Esse x 3 vezes é esse x a terceira que aparece aqui. E o 20 dividido por 4? 5. A gente não precisa ficar escrevendo isso daqui todas as vezes que precisar de fazer uma conta. Basta a gente fazer o seguinte. Olha só qual que é a grande jogada aqui. Tá? A gente pega o 20 e o 4 e divide. 20 dividido por 4 é 5. Está feito, dividiu. X a 5 e x ao quadrado, o que acontece? Lá na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma. Então, ó, vamos colocar aqui. Na multiplicação, a gente conserva a base e soma. Contrário de multiplicar é dividir.
Então, nós vamos conservar a base também e, ao invés de somar, nós vamos subtrair. 5 menos 2, 3. Então, vai ficar x elevado à terceira. Cuidado para não fazer isso aqui trocado, tá? Confundir com alguma outra operação. Aí aqui, ele coloca para a gente, dividir os coeficientes, 20 dividido por 4, 5, e dividir as partes literais. Dividir as partes literais é do jeito que eu mostrei para vocês aqui, tá? Se subtrai lá o expoente das variáveis, tá? Quando elas forem iguais. Quando elas forem diferentes, deixa ela quietinha onde ela apareceu. Então, aqui, o primeiro exemplo, ó, 15x elevado à oitava dividido por 3x elevado à sexta. Como é que a gente faz? Divide 15 por 3, 5. X à oitava e x à sexta, a gente faz 8 menos 6, 2. 5x elevado ao quadrado. Acabou. Se ficar mais fácil, vocês podem tentar fazer bem detalhado. Se já tiver facilidade, já vamos logo para essa parte aqui, igual ao exemplo B. Ó. 25 a elevado à sexta, x elevado à quinta, dividido por menos 5 ao quadrado, x ao cubo. Aí o que ele fez aqui? Dividiu 25 por menos 5, né? Mais com menos dá menos. 25 dividido por 5 dá 5, então está aqui menos 5. O A tem um expoente 6, aqui tem um expoente 2. 6 menos 2 dá esse expoente 4. E o x tem um expoente 5, o x tem um expoente 3, vai dar aqui para a gente x ao quadrado. Aí aqui, nesse quadradinho aqui, ele colocou passo a passo, né? A divisão que ele fez aí entre o 5 e o 25, entre o a elevado à sexta e o a elevado ao quadrado, e entre o x à quinta e o x à terceira para encontrar o x ao quadrado. Depois monta tudo, tá? Pode ser feito assim? Pode. Não tem problema nenhum. A questão aí é ver o que fica mais fácil para vocês. Exemplo B, vamos para o exemplo C. O exemplo C, tá? Aqui está negativo, aqui está negativo. A gente faz o jogo de sinal. Então, vai dar aí, né? Mais, né? 12 dividido por 6, 2. M a 7 e M ao quadrado, 7 menos 2, M à quinta. Resolvido aí o resultado. Letra D. A letra D ela vai ficar um pouquinho diferente das demais, né? Letra D é um exemplo bem atípico. Olha só, menos e menos dá mais, a gente não precisa colocar esse sinal de mais, tem que ficar bem claro aí para vocês. 5 não dá para dividir por 2, tá? Dá 2,5, dá um número com vírgula, a gente deixa quieto aqui na forma de fração. Então vai ficar isso daqui, ó, 5 sobre 2. Aí agora tem a questão das letras, porque tem letra que tem de um lado e não tem do outro. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui tem A, aqui tem A. Tá? O A elevado à quarta e o A sozinho ele tem expoente 1. 4 menos 1, 3. A elevado a 3. Se ele está do lado do 5, ele vai continuar do lado do 5. Só que observe que aqui tem B, mas do outro lado não tem B. Então, nós vamos esticar mais um pouquinho aqui esse negócio da fração, a barra da fração, e deixar o B aqui. Observe também que aqui tem o M, mas não tem M aqui. Então, nós vamos manter o M aqui do lado do B. E aí encerrou a nossa divisão. Então, nem sempre nós vamos encontrar, como resultado de uma divisão, uma expressão algébrica bonitinha e organizadinha. Às vezes aparece uma expressão algébrica como essa, né? Um pouco aí fora do previsto, mas nada assim de nada para assustar não. E aí aqui tem os exercícios 1 e 2. Tá? Eles são assim muito parecidos com os exemplos que a gente fez. E eu recomendo assim que vocês tentem resolver o exercício 2 depois que vocês tiverem feito, tá, aquela parte lá de multiplicação. Porque como multiplicação é uma operação mais tranquila e mais fácil, a gente aprende primeiro a fazer a multiplicação. Aí depois, quando a gente está aí bem seguro, craque na multiplicação, é que a gente vem para fazer a divisão desses monômios, tá bom? Então, por hoje é só. A nossa aula se encerra por aqui, tá? No decorrer da semana, encaminho mais atividades para vocês aí, tá bom? Então, tchau pra vocês, até mais.